Nós estamos falando sobre esse tempo que nós vivemos e é um tempo que ainda o Senhor Jesus, ele tem sido rejeitado nesse mundo. E o que infelizmente, como sempre, o homem tenta, através da própria religião, fazer Cristo aceitável, mas esquecendo dos princípios que regem essa aceitação do Senhor. E nós sabemos que a base de toda aceitação do Senhor, de Deus e tudo que envolve, nós sabemos que é arrependimento. O Evangelho, ele anuncia arrependimento. Nós vemos várias passagens falando que está anunciando para todas as nações arrependimento e que venham. E eu estava pensando começar por um versículo em João, Evangelho de João 9, Evangelho de João capítulo 9, a história desse cego de nascença, mas eu vou ler alguns versículos só do final, 35 em diante. Jesus ouviu que eu tinha expulsado e encontrando, disse-lhe: crês tu no Filho de Deus? Ele respondeu e disse: quem é ele, Senhor, para que nele creia? E Jesus lhe disse: tu já o tens visto, e é aquele que fala contigo. E disse: creio, Senhor, e o adorou. E disse-lhe Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem sejam cegos. E aqueles dos fariseus que estavam com ele ouvindo isso, disseram-lhe: também nós somos cegos? Disse-lhe Jesus: se fosseis cegos, não teríeis pecado. Mas como agora dizeis: vemos, por isso o vosso pecado permanece. O versículo 34, no final, diz: e o expulsaram. Esses foram os fariseus, que até então eram os portadores dos oráculos de Deus, aqueles que transmitiam ao povo toda a vontade de Deus através da lei. E quando aconteceu essa cura milagrosa que o próprio Senhor Jesus tinha feito, nós vemos que eles não aceitaram o testemunho dele e expulsaram ele. Só que quando expulsaram ele, nesse lugar de expulso, ele encontrou o Senhor lá. Então nós devemos entender que o Senhor ainda, ele está no lugar fora. E nós devemos entender que cada rejeição que nós sofremos nesse mundo, nós devemos entender que ele foi rejeitado. Então, se eu sou rejeitado, é porque ele foi rejeitado. E o conhecimento nós vemos dessa pessoa, muitas vezes, a maioria das vezes, nós conhecemos um pouco mais do Senhor. Vocês podem ver isso, que é sempre, talvez, em horas de provações, de sofrimentos, de rejeição, que nós conhecemos um pouco mais dessa pessoa. Esse versículo, quando ele coloca em xeque essa sua presença aqui, nós vemos que ele estava tratando com o seu povo, os judeus, que ele diz que ele veio para que os que não veem, vejam,
e os que veem sejam cegos. Os fariseus, mas está dizendo que nós somos cegos? Se fosseis cegos, não teríeis pecado. Mas, como dizem, vemos, subsiste ou permanece o vosso pecado. Eles que tinham os oráculos de Deus e professavam ver, o Senhor disse para eles, se fosseis cegos, não teríeis pecado. Mas porque dizem, né, vocês dizem, vemos, então o vosso pecado permanece. O que é isso para nós? Aquilo que nós recebemos, nós temos falado isso já, aquilo que nós recebemos do Senhor, nós recebemos por graça. Ninguém recebe algo que conquistou nas coisas de Deus, não tem alguém, nunca houve na história que alguém conquistou alguma coisa, foi recebido, né? Tudo veio de graça para nós. E eles aqui, no caso, receberam também. Tudo que eles tinham, todos os privilégios que eles tinham, era a graça de Deus. Só que eles chegaram num ponto que eles estavam apenas religiosos. Tinham os oráculos de Deus, mas era uma religião. E uma religião tão fria que o próprio Senhor esteve com eles, e como diz no capítulo 10, no próximo capítulo, que ele veio como pastor. Rejeitaram ele. E disse mais, que na lei estava escrito dele, e que as escrituras que eles examinavam, porque sabiam que tinham na escritura a vida eterna, falava dele. É dela, essa escritura fala de mim. E então, contudo, não quereis vir a mim para ter vida. Rejeitaram o Senhor. O autor de tudo aquilo que eles tinham em mãos, eles rejeitaram. E por isso que o Senhor diz que se eles fossem cegos, eles não teriam pecado. Mas porque eles estavam professando que eles viam, então o pecado permanecia. E não houve, nós vemos que não teve ali para eles arrependimento. O Senhor foi à cruz, como diz Pedro no seu testemunho no capítulo 2, que vós mataste, crucificaste, mataste, falando de Cristo. Embora sendo entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, vós mataste. Por que fala que vós mataste? Nós sabemos que o Senhor deu a vida dele, foi ele que deu a vida dele. Mas no sentido, com respeito a Israel, a responsabilidade deles, eles mataram o Senhor. E é isso que o Senhor está falando, o vosso pecado permanece. Por quê? Porque vocês dizem que vem, então permanece o vosso pecado. E o que ele estava falando aqui? Ele estava falando do cego de nascença. O Senhor estava dizendo que era mais fácil um cego de nascença ser curado, que era uma coisa impossível, que realmente o milagre é milagre, né? Mas nós sabemos que um cego de nascença é impossível curar. Então é mais fácil um cego de nascença ver do que vocês verem. A pior doença de um homem com respeito a Deus é a religião. É o conceito que ele forma com respeito a Deus, baseado na sua justiça própria. Tem uns versículos em Gênesis que eu gostaria de ler com respeito à rejeição do Senhor Jesus, prefigurado na pessoa de José, capítulo 37 de Gênesis, a partir do versículo 3.
e Israel, amava José mais que a todos seus filhos, porque era filho de sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos eles, odiaram-no, e não podiam falar com ele pacificamente. Teve José um sonho, que contou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. E disse-lhes: ouvi, peço-vos este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé. E eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso, ainda mais o odiavam por seus sonhos e por suas palavras. E teve José outro sonho, e o contou aos seus irmãos e disse: eis que tive ainda outro sonho, eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando ao seu pai e aos seus irmãos, repreendeu seu pai e disse-lhes: que sonho é esse que tiveste? Porventura viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava esses negócios no seu coração. E seus irmãos foram apacentar o rebanho de seu pai junto a Siquém. Disse, pois, Israel a José: não apacenta os teus irmãos junto a Siquém? Vem e enviar-te-ei a eles. E ele respondeu: eis-me aqui. E ele lhe disse: ora, vai ver como estão teus irmãos, e como está o rebanho, e traze-me resposta. Assim o enviou do vale de Hebrom, e foi a Siquém. E achou um homem, porque eis que andava errante pelo campo, e perguntou-lhe o homem, dizendo: que procuras? E ele disse: procuro meus irmãos. Diz-me, peço-te, onde eles apacentam. E disse aquele homem: foram-se daqui, porque ouvi-os dizer: vamos a Dotã. José, pois, seguiu atrás de seus irmãos e achou-os em Dotã. E viram-no de longe, e antes que chegasse a eles, conspiraram contra ele para o matarem. E disseram um ao outro: eis lá vem o sonhador mor. Vinde, pois, agora, e matemo-lo, e lancemo-lo numa dessas covas, e diremos: uma fera o comeu, e veremos que será dos seus sonhos. Tá bom. Nós sabemos, pelo menos espero que todos saibam da história de José, mas esse José, ele foi um imperador, um faraó lá no Egito, tomou o lugar de faraó, né? Mas nós vemos que o princípio da sua ida foi aqui, quando seus irmãos, rejeitando ele, e rejeitaram completamente, iam matá-lo, inclusive, mas acharam melhor poupá-lo, venderam como escravo, e ele acabou chegando ao Egito, e existe toda aquela história, maravilhosa história de José, até ele se tornar no lugar de Faraó, governador do Egito. E ele foi uma grande pessoa que salvou o Egito de uma fome que viria sobre toda a terra. Até na própria história, a fase que José reinou, nós vemos que foi a época onde o Egito teve maior prosperidade. Ele ganhou território, ganhou tudo, foi um grande reinado, e foi justamente na época de José. Embora a história às vezes não reconhece isso, né, não chega a isso, mas foi nesse tempo. E nós vemos que bênção que foi. Mas aqui começou com o que? Os seus irmãos tendo inveja e odiando ele.
Mas por quê? Por causa dos sonhos dele. E eles não conseguiam ver que, na verdade, José era motivo de altos planos de Deus nesse mundo. Deus tinha uns planos para José que era coisa maravilhosa. Como eu disse, ele chegou a ser um dos maiores da época e todas as nações iam lá para buscar alimento, porque eles tinham tudo, e graças a ele, num certo sentido, o Senhor estava dando revelação dos sonhos que os outros tinham, e o Senhor estava com ele e abençoou de uma forma tal que Egito se tornou um grande poder. E os seus irmãos não entendiam, não viam isso. Vixe, na hora que ele estava descendo lá vem o sonhador. Mas Deus tinha altos planos. E o Senhor Jesus, quando ele veio para o que era os seus. Seu pai enviou aqui, vai lá e vê como é que estão os seus irmãos. Quando o Senhor Jesus veio, o pai estava dizendo, vai, vê lá como é que estão os seus irmãos. E é interessante que ele foi procurar num lugar onde eles deveriam estar. Versículo... Isso, seus irmãos foram apacentar o rebanho de seu pai junto a Siquém. E daí, ele foi a Siquém e não achou ninguém lá. Quando o Senhor Jesus veio a esse mundo, eles deveriam, como tem de falar, eles deveriam estar nesse lugar de humilhação, porque Siquém, havia uma cidade em Siquém, que era uma das cidades de refúgio de Israel. E o que era a cidade de refúgio? É quando um israelita, por acidente ou por uma desavença, ele matasse alguém, ele sabia que tinha um vingador. E ele tinha que fugir, e ele fugia para a cidade de refúgio. E lá na cidade de refúgio, ali ele ficava até ser julgado. Então o vingador não podia entrar lá e matar ele. Então seus irmãos eram para estar nesse lugar, apacentando o rebanho dele que eles tinham, lá em Siquém. Era esse lugar de humilhação, era o lugar de culpa. Mas eles não estavam lá. E assim o Senhor veio, os seus não estavam no estado que eles deveriam estar. Arrependimento, irmãos, é um estado de alma. Não é algo momentâneo, é uma coisa, um impulso. Não, é um estado. Estado de arrependimento. E quando o Senhor, repetindo, o Senhor vindo a esse mundo, ele não achou nenhum dos seus ali. Até eles foram culpados, inclusive, como nação, na rejeição do Senhor Jesus. E quando aqui ele vem e vai a Dotã, nós vemos que lá havia um plano entre eles para pegar essa pessoa e dar fim nele. Vamos, versículo 20, final do versículo. E veremos que será dos seus sonhos. Quando eles crucificaram o Senhor, rejeitaram o Senhor, colocaram ele na cruz, foram lá para fazer o quê? Para se lamentar que ele estava na cruz? Foram lá para zombar dele. Não és tu, o rei de Israel? Desce da cruz. Salvou os outros, salve a ti mesmo. E a maravilha de tudo isso, que eles estavam ali
falando, proferindo palavras e as atitudes e toda a ação acontecendo do que estava escrito nos Salmos e nos profetas. Eles estavam falando coisas e ouvindo que estava escrito, estava cumprindo tudo ali naquele momento sobre os sofrimentos de Cristo. E eles não viram, eles falando da sua própria boca, eles não conseguiam ver, não conseguiram entender isso. E por quê? Porque é justamente esse espírito, esse estado que eles estavam, e não conseguir ver o que estava se passando. E quando proferindo contra ele, nós vemos que ao mesmo tempo, como é dito pelos apóstolos depois, que tudo isso aconteceu por presciência de Deus. Os planos de Deus para que a bênção viesse depois, o Senhor Jesus tinha que passar aquilo. Mas para frente diz que lançaram ele numa cova vazia, né, uma cisterna que estava vazia. Nós vemos que o Senhor foi lançado nesse lugar, sozinho, ali ele recebeu o juízo de Deus que eles e que nós merecíamos também. Então o Senhor teve que passar nos seus sofrimentos o juízo de Deus que nós merecíamos. O clamor dele na cruz, Deus meu, por que me desamparaste? Nós vemos que era o Salmo 22. Eles liam o Salmo 22. Mas, ele chama por Elias. Não conseguiam ouvir. Mas ele estava passando ali o que era necessário para que a bênção chegasse a eles e a nós. Nós sabemos que Israel ainda está na sua incredulidade, estão esperando o Messias ainda, mas o Senhor veio e o Senhor deu a vida dele. No Evangelho de João, quando eles reclamaram para Pilatos, quando estava escrito em cima da cruz, que Pilatos mandou colocar, este é o rei dos judeus. Foram lá, não escreve este é o rei dos judeus, escreve o que ele disse, eu sou o rei dos judeus. Pilatos falou, o que eu escrevi. Ainda bem que ele disse isso, porque a bênção de Israel, lá no futuro, é porque aquele homem que estava na cruz era o rei dos judeus. Então essa bênção que futuramente os seus irmãos aqui, nós estamos vendo em Gênesis, que foram uma vez lá para o Egito, e lá eles encontraram comida, e tiveram que passar primeiro por uma disciplina de seu irmão que estava lá, que é a maravilha, que é a história, que eles chegaram no Egito para buscar comida, porque não tinha comida no lugar. Eles encontraram um homem lá, que era o governador, que mandou chamá-los, quando ficou sabendo que os seus irmãos estavam lá. Ele não se deu a conhecer. Foi primeiro tratar com eles. E estava lá com toda a sua vestimenta real, né, no lugar de Faraó. E ele falava com seus irmãos por intérprete. E foi levando eles ao arrependimento. E José, muitas vezes comovido de ver seus irmãos, ele saía e ia chorar, escondido, pelo pesar do que ele estava passando, mas eles tinham que passar aquilo, porque eles rejeitaram ele. E é dito em Gênesis que 7 vezes José chorou pelos seus irmãos. Então,
tudo, né, que o Senhor passou na sua rejeição, teve que passar ali na cruz, por culpa, num certo sentido, né, dos seus irmãos ali, eles vão ter que passar até o momento que eles vão reconhecer que o Senhor é o mesmo, é aquele que um dia nós rejeitamos, esse irmão é Ele. E eles falando ali, olha, nós estamos aqui, está acontecendo isso, porque nós estamos recebendo o que nós fizemos, porque lembra que nós fizemos aquilo com José? A gente não devia fazer isso com ele. E José estava lá ouvindo, e eles achando que não estavam entendendo. Porque o intérprete que fazia, e ele sabia tudo que eles estavam falando. Então, Deus opera arrependimento. Deus vai fazer, Deus trata. E existe a provisão de bênção, porque o Senhor já morreu. A bênção dele está pronta lá, que é o milênio. Está pronto tudo, eles vão herdar uma bênção tremenda, porque o Senhor morreu por eles. E nós, mesma coisa, irmãos. Temos todas as coisas, porque o Senhor deu a vida dele por nós. O Senhor na cruz, ele passou tudo para que a bênção chegasse a nós. E agora eu pergunto, que tempo, né, que nós chegamos, como nós estamos lendo ali o capítulo de Timóteo, nós estamos no final desse tempo. Mas o Senhor já foi, o Senhor já fez a obra. E nós vivemos nesse tempo onde Cristo já morreu por nós. Nós temos todas as coisas, como o irmão falou, filhos, já somos. Temos todas as coisas. Todas as bênçãos de Cristo estão para nós. Agora, o que nós temos feito e qual a posição com respeito àquilo que nós recebemos. E aquela palavra que o senhor falou ali com respeito aos fariseus, se fossem cegos, nós vemos que algo é dito com bastante semelhança lá em Apocalipse com respeito à igreja de Laodiceia, que é o último estado da igreja. Vamos ler o versículo, nós lemos, vamos repetir outra vez. Apocalipse capítulo 3, versículo 17. Como dizes, rico sou, estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável, pobre e cego e nu. Cego. E essa cegueira só poderia ser curada pelo arrependimento. Compreender o tempo que vive, o que está se passando, e não ficar se gloriando, porque nós estamos vendo aqui a semelhança que estava lá em Israel. Quando o Senhor veio, com os judeus, né? Quando o Senhor veio semelhante, tinham palavra, tinham tudo, como já disse, tudo eles tinham. Os oráculos de Deus, tinha o templo, tinha o sacrifício, tinha tudo, mas não tinha o Senhor, o que adianta? E aqui é tudo a mesma coisa, tem tudo aqui. Mas o Senhor está onde? Está fora. E o que sobra? Nada. Por isso que o Senhor diz, miserável, pobre, cego, nu, porque se não tem o Cristo, não tem nada. Adianta toda a aparência, toda a pompa, tudo, adianta isso? Adianta. E o Senhor falou a mesma coisa, o que adiantava? Tudo aquilo lá, o tempo, o sacrifício, tudo aquela coisa. O Senhor não estava lá, o que adianta? Que valor tem?
E muitas vezes nós queremos viver uma vida cristã sem Cristo. E ainda bem que o seu amor, a sua paciência, ele vai e trabalha. Ele vai fazer, cuidar, vai disciplinar, como ele tem feito aqui. Ele vai fazer. E Laodiceia é o último estado, né? Nós vemos que não existe um próximo passo. O próximo passo é o céu, nesse capítulo. E Laodiceia é democracia. Essa palavra quer dizer democracia ou direitos do povo. E nada está mais longe do pensamento de Deus com respeito às coisas de Deus que a democracia. Então, esse estado nós vemos que nos fala a nós. Sabe? Deus não nos deu, o Senhor não nos deu democracia. Ele deu para nós submissão. A Ele, a sua palavra, né, retornarmos sempre à palavra e sabemos que todos nós comemos daquilo que é posto à mesa. Quando nós nos reunimos em assembleia, nós devemos entender que nós estamos comendo uma comida comum. Isso através do quê? Da palavra de Deus. Quando o apóstolo Paulo fala em Coríntios sobre a edificação, nós vemos que ele fala de edificar ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha. Isso são as obras, o material que tem sido construído em cima do fundamento. Mas cada um veja como edifica. Por quê? Porque o fogo vai provar. E ele está falando ali, não lá na frente, é o fogo que o Senhor traz a cada tempo nas assembleias, ou na assembleia, se necessário, individual, para julgar aquilo que tem sido construído. Como, na verdade, é em nossas próprias vidas também. O Senhor vem tratar, o Senhor passa, é como ele fala, dá o exemplo do fogo, passa o fogo. E o que tem sido construído? É o que vai subsistir. O que você tem construído? Vai subsistir? Então, existe a graça para nós em irmos ao Senhor, sabe, que por Ele, sabe, nós possamos receber dEle aquilo que nós estamos passando entre nós. Teve um acontecimento no Velho Testamento, também na época de Eliseu, que eles saíram buscar comida, alimento no meio do mato, né, do campo que eles estavam, porque eles iam fazer uma sopa para que eles comessem, todo mundo juntos. Então colocou um tacho, um caldeirão, onde eles traziam e colocavam o alimento lá dentro. E daí um foi lá e colheu algo que não era bom, que era veneno. Era tipo uma abobrinha assim, não lembro o nome que falam. E ele joga lá dentro. E quando foram comer, coletivamente, morte na panela, foi dito. E ele teve que intervir e sarar a morte que estava ali. Porque senão todos iam morrer. Então nós comemos, irmãos, de um tacho aqui, comum. Nós estamos lançando nesse tacho aquilo que nós temos na nossa vida, o nosso exercício, e trazemos aqui. Agora, cada um veja como está edificando. Por quê?
vai jogar dentro do tacho veneno. E o Senhor vai socorrer, porque inocentemente outros estão comendo. Então, nós devemos ter critério, apesar que nessa ocasião, aquela pessoa não fez isso por maldade, né? Mas nós vemos que a falta da dependência do Senhor, nesse terreno de humilhação, nós corremos o risco, se não tivermos necessidade, de fazer bobagem. Não é verdade? Então, a exortação, né, que se passa ali na época de José e na época do Senhor, acontecendo ali o real, nós vemos que ainda hoje permanece. E o irmão Macintosh, ele fala um pensamento, que ele fala assim, que a continuidade do pecado está conectada à profissão de vista, citando esse versículo lá de João. Que a continuidade do pecado está conectada à profissão de vista. Por quê? Porque sempre foi assim, sabe? O pecado tem permanecido porque professam ver. Porque uma vez que a pessoa fala, eu sou cego, ele tem chance de ser curado. Mas o que você vai fazer com alguém que é cego e diz que vê? É o que o senhor estava falando para ele. É mais fácil curar um cego de nascença do que uma pessoa que é cego e está dizendo que vê. Está enfrentando o Senhor, falando, mas está falando isso de nós também? Antes dissesse, somos cegos. E o Senhor está aqui, a Laodiceia, falando a mesma coisa, sabe? Antes fosse cego. Antes fosse cego. Porque havia chance. Mas, então, o orgulho espiritual é a pior coisa que pode haver numa pessoa. Eu estou dizendo que o Senhor nos guarde, sabe, desse final de tempo em que o Senhor está tão às portas, né, tão às portas para nos levar embora desse pobre mundo, sabe? O Senhor nos guarde de sermos tomados do Espírito, né, que é essa Laodiceia, e ficarmos relaxados, divididos, ensoberbecidos, seja lá o que for, que pertence a isso. E o Senhor nos guarde de comermos, possamos ter o privilégio de comermos da mesma panela, sabe? E lançarmos também aquilo que nós temos dentro dessa panela. Permanecermos juntos, como diz lá em Coríntios 1:10, falarmos todos a mesma coisa. Temos o mesmo propósito, o mesmo pensamento. Podemos dar graça?